Glória a Deus. Vamos, os pequeninos, por favor, ficar de pé para nós orarmos. Senhor, queremos agradecer pela vida de cada um desses pequeninos. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a mesma unção, Senhor, que o Senhor derramar aqui, derrame, Senhor, no departamento infantil, para que eles possam também serem ministrados pela Tua palavra essa noite. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, todos digam, glória a Deus. Podem ir, bem devagarzinho, a diaconisa Raquel está levando eles para a sua aulinha. A seguir você abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, para as nossas vidas essa noite. É um texto muito conhecido. Pega ali, dona Ara, ali, ó. Em cima da mesa ali tem uma rosinha. Presbítero Leone, aumenta um pouquinho esse microfone, um para mim, por favor. Som. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, Novo Testamento. Para as nossas vidas essa noite, Deus quer falar poderosamente ao seu coração essa noite, cujo título da mensagem é O Barco, a Tempestade e Jesus. Evangelho de Mateus 14, os irmãos acharam? Digam amém. Glória a Deus. A partir do versículo 22 diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Versículo 34, então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos invocar nessa noite o Teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho capacidade humana nenhuma para poder fazer mudar vidas de ninguém nesse lugar. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo pode e fará grandes coisas nessa noite em cada uma dessas vidas. Não por mim, Senhor, mas pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, faz tudo aquilo pelo qual o Senhor separou essa mensagem essa noite. Em nome de Jesus, todos digam, glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, repita uma oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, que a Tua palavra encontre em mim terra fértil, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, eu estudava um outro versículo, na verdade eu ia dar uma continuidade sobre Êxodo. Mas na segunda-feira o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto. E aí eu fiquei ainda tentando entender o porquê, mas na semana o Espírito de Deus começou a me mostrar os porquês desse texto. Porque nós vivemos num mundo onde inevitavelmente tempestades simplesmente caem. Seja você crente, seja não crente, a tempestade, quando ela se forma, ela simplesmente desaba. Seja pessoa rica, ou seja pessoa não tão rica, as tempestades elas simplesmente vêm e atingem todos. O Covid é um tipo de tempestade que atingiu todos. E o que fazer? As vidas estão passando por grandes tempestades. Quando a minha alma está atravessando uma tremenda de uma tempestade. O texto nos diz, o texto nos ensina, cada milagre de Jesus, cada texto da palavra de Deus é um ensinamento para as nossas vidas. Eu vi alguém dizer certa vez o seguinte, que hoje a tecnologia está muito avançada. Você entra na cabine de um navio, tem vários tipos de equipamentos de última geração, mas existe um que eles nunca trocam, é o quê? A bússola. Porque se tudo falhar, a bússola está ali. A Bíblia é a bússola do crente, para ele nunca se perder em meio às tempestades da vida. O texto que nós acabamos de ler, narra uma história onde Jesus vai acalmar a tempestade, mas vamos entender essa história no completo. Jesus manda os seus discípulos irem pregar o Evangelho. Quando eles voltam da comissão, Jesus vê que eles estão cansados, eles precisam descansar. Pega eles, bota num barco e vai para um lugar deserto, vai para um lugar ermo. Chegando lá, existia uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus vai se compadecer daquelas pessoas, vai amar aquelas pessoas, vai alimentar aquelas pessoas. E aí o que acontece? As pessoas ficam em frenesi. Porque esse cara tem poder para curar, para libertar, para ressuscitar. E agora ele tem poder até para multiplicar comida. Ou seja, vamos fazê-lo nosso rei. Vamos proclamar o rei sobre Israel. O que Jesus faz? Pega os discípulos, bota no barco e manda eles embora. E ele vai distribuir a multidão, vai acalmar e vai mandar embora. Por quê? Porque Israel nesse tempo estava sob o domínio dos romanos. Haviam várias revoltas. Um dos motivos de Pilatos ter consentido na morte de Jesus é que ele não podia passar por mais uma revolta. Então ele vai ceder. O que acontece? Se há aquela revolta ali, os romanos viriam como rolo compressor e matava todo mundo, inclusive Jesus, porque foi proclamado o rei. Mas a missão de Jesus era nascer e morrer na cruz do Calvário. Ele não podia morrer a não ser aonde? Na cruz. Se ele cede àquela tentação, e se é proclamado o rei, ele morria, porque os romanos viriam com tudo. Mas Jesus é Jesus. Ele pega os discípulos, e algumas versões vai dizer que Jesus impeliu, ou seja, obrigou, deu ordem, mandou eles entrarem no barco e ir para outra margem. E ele vai liberar a multidão, sem ser proclamado rei, porque Jesus não seria o rei nessa terra, ele é rei sobre todos os reis. Ele sobe para orar. Depois que ele despede a multidão, ele sobe para orar. Os discípulos estão lá, lembra? Estão lá no barquinho deles lá. E no grande lago, a Bíblia chama de mar, porque é muito grande, mas é um grande lago. Ele está indo lá. E Jesus sobe para orar. Jesus fica horas ali orando.
Horas e horas e horas e horas. Você já parou para pensar por que Jesus orava? Se ele é o próprio Deus. Está orando de si para si mesmo? Está falando consigo mesmo? Além dele ser o próprio Deus, ele está nos deixando uma lição. Se nós quisermos vencer todas as dúvidas, todas as lutas, todas as coisas que nós passamos nessa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Sintonia. Sem sintonia, eu cedo às pressões dessa vida. Sem sintonia, eu vou ceder às tempestades da vida. Rapidinho para você entender, isso aqui já foi tema de mensagem, qualquer dia desse eu volto com ela. Jesus está no Getsêmani, orando, clamando. Os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Na hora que o bicho pega, na hora que a tempestade vem, que os caras vêm para prender Jesus, quem é o único que fica? Por quê? Porque ele estava em sintonia. Se eu quero vencer, se eu quero superar as lutas, se eu quero ultrapassar limites, se eu não quero sucumbir nas tempestades, eu preciso manter uma sintonia com Deus. Eu preciso manter essa sintonia. Jesus vai estar orando. E aí a Bíblia diz, lá por volta da 4ª vigília, ou seja, entre as 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus vai descer até a praia. Ele olha de onde ele está, ele vê os discípulos em grande dificuldade. Marcos, no capítulo 6, se eu não estou enganado, vai dizer que eles estão remando, já estão cansados, porque não conseguem sair do lugar, porque o vento é contrário. E aí Jesus, vendo que eles estão em grandes dificuldades, vai andando por sobre as águas. Quando Jesus se aproxima do barco, aquela tempestade, ondas jogando para cá, vento para lá, chuva, Jesus vai... O que já era desesperador por conta de achar que vão morrer afogado, quando eles veem alguém andando por sobre as águas, é normal. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Vamos fingir que a gente não sabe o final da história. Você está no meio do mar. É onda para tudo quanto é lado. Você já está quase entregando a alma para Deus. Vem alguém andando por sobre as águas, você vai achar o quê? É um fantasma. Eles gritam, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala, opa, calma. Não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Não temais, sou eu. Pedro, né, aquele cara impossível, ligado no 220, filho desencapado, vai virar e vai dizer assim, ô, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Jesus vai dizer o que para ele? Vem. Ele ousadamente vai andar por sobre as águas. Eu não tenho tanta fé assim. Ele vai andando. Mas, num determinado momento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele grita, Senhor, salva-me. Jesus vai lá e entra no barco e diz, homem de pequena fé. Por quê? Duvidaste. Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que a tempestade cessou. E aí eles chegam em Genezaré, lugar onde Jesus tinha mandado eles irem. O que nós podemos aprender nessa noite? O que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite? É que eu separei aqui o barco, a tempestade e Jesus. Você gosta de anotar? Anota aí. O barco, a tempestade e Jesus. 3 coisas desse texto que podem iluminar as nossas vidas, iluminar a nossa mente e mudar a nossa história. O barco nada mais é do que um meio de transporte marítimo, que me pega de uma margem e me leva a outra. É um meio de transporte marítimo, comum até. Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte, entrem no barco e vão
para outra margem. O que nós podemos aprender aqui? Que esse barco representa as nossas vidas. Esse barco representa quem eu sou diante da voz do Senhor. Jesus vira e diz o seguinte: entrem no barco e vão. Existem dois tipos de homens e mulheres nessa terra nos dias de hoje. Existem os discípulos e meros seguidores de Cristo. Vou repetir para você gravar. Existe hoje dois tipos de pessoas: aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que são meros seguidores de Jesus. Há uma grande diferença entre ambos. Jesus deu uma ordem: entrem no barco e vão para outra margem. Os discípulos ou discípulos de Cristo, quando houve uma ordem de Jesus, eles não questionam, eles entram no barco e vão tomar a direção que Jesus mandou eles tomarem. Não há nenhum texto, olha que Marcos fala sobre isso, Lucas fala sobre essa tempestade, não há em nenhum desses textos uma palavra: Senhor, peraí, nós podemos ficar aqui contigo. Não, Senhor, peraí, olha só, a multidão pode te apertar, melhor a gente ficar aqui te guardando, não sei o quê. Não, eles simplesmente entram no barco e vão. Se eu quero viver uma intimidade com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, e é através da palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus, é na palavra de Deus, eu preciso ouvir e não questionar, e preciso ir na direção que Ele mandou. Porque os meros seguidores de Jesus, quando recebem uma palavra que eles não gostam, o que eles fazem? Eles não aceitam. Não foi isso que Jesus falou? Virou para uma multidão: os passarinhos, ele tem seus ninhos, os animais têm lá os seus lugares de dormir e tudo mais, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A Bíblia vai dizer que muitos daqueles seguidores simplesmente foram embora, porque a palavra para eles não era mais legal. Não tinha mais do que extrair, ou achavam que não tinha mais do que extrair de Jesus. E eles simplesmente foram. Aí Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: e vocês também não vão? Os discípulos vai virar e vai dizer o seguinte: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Existe uma grande diferença, e eu preciso entender quem eu sou nesse texto, ou em que direção o barco da minha vida está rumando. Se eu sou alguém que estou disposto a ouvir a voz de Deus e obedecê-la, mesmo sem entender, ou se eu sou alguém que vou questionar e vou querer fazer do meu jeito. Mas cuidado, você tem livre escolha para ser discípulo ou mero seguidor de Jesus. Você tem essa liberdade de escolha, mas cuidado, você pode levar o seu barco para um lugar onde você nunca mais conseguirá voltar. Eu preciso decidir hoje que tipo de crente em Jesus eu sou. Se eu sou discípulo ou se eu sou apenas um mero seguidor. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso ouvir a voz de Jesus, eu preciso ouvir a voz de Deus, que está sendo pregada essa noite, embora os lábios sejam meus, o tom de voz seja minha, mas creia que é o Espírito Santo de Deus falando no teu coração essa noite. Eu preciso me posicionar, eu preciso entender que a minha vida cristã, além de muitas coisas que eu tenho que passar, eu preciso tomar uma decisão, entrar nesse barco, seguir a direção que Ele me mandou, mesmo que eu não esteja entendendo nada. Se falei do barco, eu preciso falar da tempestade. E tempestade é algo que vem sobre todos, como eu já comecei dizendo para vocês essa noite. Vem sobre o rico, vem sobre o pobre, vem sobre um doutor, vem sobre aqueles que nem sabem ler. Mas a tempestade aqui vai nos revelar muitas coisas. A tempestade aqui vai fazer com que a gente aprenda muitas coisas. Você sabia que a gente aprende mais na dificuldade do que quando tudo está bem?
Quando tudo está bem, você está bem. Mas é quando tudo vai mal que a gente começa a aprender. A gente começa a tirar lições dali. A tempestade, ela não respeita ninguém. Não respeita cor, não respeita credo, não respeita nada. Ela simplesmente desaba. Ela vem e desaba. Aqueles homens, e a maioria deles ali, pelo menos Pedro e Tiago, os filhos de Zebedeu, eles eram peritos, homens peritos na arte de navegar, estavam acostumados a fazer aquela travessia, estavam acostumados a passar por tempestades, mas naquele momento a perícia deles não adiantava de nada, porque a tempestade, ela não respeita tempo de igreja, ela não respeita carteirinha de membro, ela não respeita quanto tempo você tem andando com Jesus. Se ela tiver que desabar, ela vai desabar. E muitas das vezes, Jesus vai permitir que ela desabe, não porque ele é ruim, mas porque ele quer da tempestade. Eu preciso confiar que ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda nada, eu preciso confiar. Mesmo que esteja tudo desabando, eu preciso confiar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês me respondem, por favor. Quem deu a ordem para eles entrarem no barco? Quem? Foi quem? Quem direcionou eles para outra margem? O fato de nós entrarmos no barco em obediência a Jesus e o direcionamento que Ele tem para nossas vidas não significa ausência de tempestade. Por obediência eles foram, e por obediência eles estavam no meio de uma tempestade. O barco da sua vida, mesmo rumando com Cristo, pode passar por tempestades. Pode viver momentos difíceis, de angústia, de solidão, de dor, de aflição, de saudade, etc. Pode. Eles não estavam em obediência ao que Jesus mandou? E mesmo assim a tempestade não veio? O que nos faz diferente deles é que para eles aquilo é literal, para nós é algo pessoal, espiritual. Ser crente é muitas das vezes aprender a atravessar tempestades. Existem alguns tipos de maneiras que a tempestade ela desaba. Existe a tempestade que eu crio e existe a tempestade que desaba. A que eu crio é quando eu escolho, tenho escolhas erradas, decisões erradas, caminhos errados. E o pecado nos leva a viver em algumas tempestades. Mas o fato aqui é que esses discípulos não estavam errados, não estavam em pecado, nem na direção errada. Eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Mas a tempestade também veio. Qual a diferença, pastor? Quando eu estou em pecado, quando eu estou fora da vontade de Deus, eu crio a tempestade. Quando eu estou na presença de Deus, Ele vem e me socorre no meio da tempestade. Foi o que aconteceu. Mas a tempestade, ela tem algumas características muito importantes que nós precisamos entender. Não é a primeira vez que os discípulos de Jesus passam por uma tempestade. Marcos capítulo 4 diz que Jesus entra com seus discípulos num barco. E aí Jesus está cansado e ele dorme. A Bíblia diz que no meio da travessia acontece o quê? Se levanta uma grande tempestade. E aí o barco está quase afundando, uns discípulos viram para Jesus, acorda ele e fala: Jesus, não te dá que morramos? Jesus se levanta e acalma a tempestade. Qual é a diferença daquela tempestade para essa daqui? É que a sensação que eles tinham é que Jesus não estava no barco, eles estavam sozinhos.
Não é isso que acontece muitas das vezes, quando nós atravessamos tempestades, temos a sensação errada que estamos sozinhos? Porque na outra, Jesus estava lá, corri para ele lá, ó Jesus, ó, nós vamos afundar. Nessa aqui, Jesus ficou lá na margem. E muitas das vezes, as tempestades da vida vai forçar ou querer forçar em nós a sensação de que nós estamos sozinhos, que fomos abandonados. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao descer do monte que ele estava orando, ele viu os seus discípulos em dificuldade, ou seja, o Senhor nunca nos deixará sozinhos. O Senhor nunca abandonará os seus. Ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das suas lutas, ele sabe da sua dor. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Ele permite a tempestade para nos dar alguns ensinamentos. E um deles, a tempestade jamais fará com que nós tenhamos ou vivamos sozinhos. Pelo contrário, a tempestade vai nos dar a certeza que onde Jesus está, Ele tem contemplado a minha dor, Ele tem contemplado a minha luta, e no momento certo e na hora certa, Ele vem me socorrer. Mas a tempestade também, ela tem outra característica, de criar uma nova tempestade. Como assim, pastor? Explica esse negócio aí que eu não entendi. Agora, já estava uma tempestade, agora tem outra, como é que é isso? Quando uma tempestade se levanta, ela é externa, não é? Literal, ela está? O que ela gera em nós, quando uma tempestade desaba? Medo. Então ela quer criar uma outra tempestade, aqui dentro. E uma vez que a tempestade externa consegue gerar uma, ou seja, medo, angústia, sentimento de solidão e alguma coisa desse tipo, eu me sinto sozinho, desamparado. Eu passo a pensar que Deus me abandonou, que Deus se esqueceu de mim. Eu passo a olhar para o barco e ver que eu não tenho saída. Eu estou limitado. Pense comigo. Os discípulos estão andando naquele barco, não devia ser muito grande, não é mesmo? No meio de uma grande tempestade, é onda para todo lado, é vento contrário, é chuva, é tudo mais. Tem para onde correr? Não tem. A tempestade faz com que a gente pense que está acabado, não tem para onde correr, não tem mais saída. Para o humano, em meio à tempestade, nós seres humanos somos limitados. E no meio da tempestade, muitas das vezes a gente vai remar e não vai sair do lugar. Mas quando Jesus chega, Ele muda a nossa história, Ele traz a paz que nós necessitamos. Por mais que a tempestade queira me colocar numa situação em que eu me sinta limitado, há todo o poder em Jesus Cristo para mudar a situação. Diga amém. Diga amém. Outra característica da tempestade é fazer com que você pense que você está remando à toa. O Evangelho de Marcos diz que Jesus vai olhar da praia e vai ver que os seus discípulos estão lá remando. E Jesus manda eles no final da tarde. Jesus vai começar a orar. E aproximadamente entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai ter com eles. Eles já deveriam ter chegado do outro lado há muito tempo. Mas eles estão remando e não saem. Não saem. Rema, não sai. Rema, não sai. Quantas vezes eu e você, em meio às tempestades da vida, já não remamos. Já ficamos cansados de remar. E a sensação que nós temos é que nós sequer saímos do lugar. Aí olha para a situação familiar, você olha, já remei, já cansei. O fatigar aqui é estar cansado. Está a ponto de desistir. Quantas vezes eu e você, em determinados momentos das nossas vidas, já não cansamos, que a gente já tentou de tudo, já fez de tudo, ainda tem a tempestade, a gente tem a nítida sensação que a gente não sai
do lugar. Nada muda. Parece que eu estou andando em círculos. Você já teve essa sensação ou só foi comigo? De fato, muitas das vezes a gente vai cansar. De fato, muitas das vezes a gente pode até se desesperar. Mas há poder em Jesus Cristo para nos tirar da mesmice e andar e chegar do outro lado. Aqueles discípulos remaram a noite inteira, parte da madrugada, não saíam do lugar. Mas quando a nossa vida não sai do lugar, é só deixar Jesus entrar, que Ele faz chegar do outro lado. Quando a minha vida parecer que eu ando em ciclo, parece que não vai andar, parece que não vai chegar em lugar nenhum, eu permitir Jesus entrar no barco da minha vida, que Ele não só acalma a tempestade, como me leva seguro até o outro lado. Se você crer, diga amém. Aqui tem outra característica da tempestade. Ela distorce a visão. Ela distorce o entendimento. A Bíblia diz que eles estão lá. Imagine você dentro daquele barco junto com eles. O barco quase vira para cá, quase vira para lá, e é chuva, e é vento contrário, e é uma tempestade, o barco sobe na onda, o barco desce na onda. Tudo que eles precisavam era de quê? Socorro. Você gritaria por socorro num momento desse? Eu posso dizer que sim, porque eu e minha família fomos passar umas férias na região dos lagos e pegamos um barquinho para fazer um passeio. No final da tarde, a tempestade tomou o mar e perdemos celular, perdemos máquina de tirar retrato, que a onda entrava por dentro do barco, coisa de louco. Eu tenho mais ou menos a noção do que aqueles discípulos passaram. Isso que foi coisa mínima. Imagina o que eles passaram de verdade. Mas o que eles precisavam ali era de socorro. Possivelmente eles estavam gritando ali por quê? Por socorro. E aí o socorro vem. E quando o socorro está chegando perto, eles dizem o quê? É fantasma. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a tempestade vai distorcer a tua visão. É Jesus trazendo o socorro e você está pensando que é outra coisa. É Jesus movendo para te socorrer, você está esperando outra coisa. Qual era o natural ali que eles pensavam? Jesus vai vir nos socorrer, mas vai vir no barquinho. Nunca que eles imaginavam que Jesus ia vir andando sobre as águas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente idealiza a maneira com qual Jesus tem que vir nos socorrer, mas nunca será da nossa maneira, será da maneira dele. Nunca será da forma dele. Nunca será na nossa hora, será na hora dele. Jesus poderia ter lá da praia, ter acalmado, para aí. Não podia? Ele não tinha poder para fazer isso? Mas ele não fez. Sabe por quê? A tempestade só acalma quando Jesus entra. Olha que ensinamento lindo da palavra de Deus. Ele poderia ter dito lá da praia, silêncio aí, para essa onda aí. Ele não fez. Ele vai andando no meio da tempestade. Porque as tempestades da sua vida, Jesus se faz presente e Ele entra nela somente para te mostrar o poder dEle, para te acalmar as tempestades, seja externas ou seja interna. Ele não precisava entrar na tempestade. Ele se coloca na tempestade por amor aos discípulos. Ele não precisava entrar nas tempestades das nossas vidas, mas Ele entra por amor às nossas vidas, para trazer paz, para trazer calmaria. Jesus vem andando, já se perguntou por que Jesus vem andando por sobre as águas? Ele poderia ter pego um barquinho, poderia ter pego, sei lá, poderia aparecer simplesmente ali. Por que ele vem andando?
É óbvio que ele está mostrando a sua divindade, mostrando quem ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas, sobre toda a criação, porque ele criou, mas ele está mostrando o seguinte: aquilo que tira o seu sono, aquilo que tem te afligido, aquilo que tem mostrado a dor em você, essas tempestades, está debaixo dos pés dele, ó. Está bem debaixo do pé dele. O que tem tirado o seu sono, o que tem roubado a sua paz, aquilo que tem feito você desanimar ou cansar, está debaixo do pé dele. Por isso que ele vem andando por sobre as águas, para te dizer, nessa noite, olha só, sabe isso aí, que está roubando a tua paz, sabe isso aí, que está te levando ao desespero, sabe isso aí, que está gerando uma nova tempestade dentro de você, está debaixo dos meus pés. Sabe por que Jesus diz, e isso é o mais lindo de tudo, sabe por que Jesus diz, eles gritam, é um? Eles pensam que Jesus é o quê? Se vocês falarem mais alto eu agradeço. É um? Por que Jesus, por que eles falam isso? Por que a Bíblia registra isso? Porque quando seus olhos não puder ver Jesus completamente, os seus ouvidos podem ouvi-lo. Tentar fazer com que você não veja Jesus literalmente, os seus ouvidos podem ouvir a sua voz no meio da tempestade dizendo, calma, eu cheguei. Porque muitas das vezes a tempestade vai querer fazer turvar os seus olhos para que você não veja, mas os seus ouvidos, atento à voz de Deus, você vai saber que Ele está ali, presente, não te abandonou. Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dor, e Ele diz, não temas. Tem de bom ânimo, por mais que você não esteja me vendo literalmente. Você pode ouvir a minha voz através da palavra de Deus, através de uma canção, através de uma pregação. Você, com seus ouvidos abertos, pode ouvir, mesmo que os seus olhos não veem. Consegue entender a maravilha desse texto? Consegue entender tudo aquilo que Jesus tem dito, tem falado nessa noite? Jesus vem em nosso socorro. A tempestade, o barco, a tempestade e Jesus, porque Jesus estava lá, na beira da praia, contemplando a nossa dor, contemplando a dificuldade dos discípulos. Jesus está no céu, e de onde Ele está, tem contemplado as suas lutas. Tem contemplado o quanto você tem lutado, quanto você tem buscado, o quanto você tem remado e às vezes parece que não sai do lugar. Mas Ele disse essa noite para você, não temas, sou eu. Ele é aquele que acalma todas as tempestades, seja externa ou seja interna. O que eu preciso é confiar. O que eu preciso é acreditar. O que eu preciso, ouvir a voz de Deus e não duvidar. O que eu preciso é ter uma atitude semelhante à de Pedro. A gente fala muito de Pedro, né, porque ele nega Jesus. A gente fala muito de Pedro porque ele corta a orelha do soldado. A gente fala muito de Pedro porque ele está sempre no 220. Mas nesse caso aqui, específico desse texto, Pedro é alguém diferente. Dentre os discípulos que estavam no barco, o único que ousou andar por sobre as águas foi Pedro. O socorro de Jesus vem, mas para nos mostrar que Ele, além de fazer com que as tempestades acalmem, Ele nos faz também andar por sobre elas. Ele nos faz caminhar por sobre elas. Mas isso é para quem tem uma ousadia de fé. O nosso problema é que nós nos parecemos mais com os outros 11 do que com Pedro, muitas das vezes.
Muitas das vezes a gente fica acovardado pelas lutas, pelas tempestades, esperando para ver o que vai dar, quando Deus muitas das vezes está dizendo o seguinte: vem, tenha uma ousadia de fé, sai desse lugar que te limita e vem andar sobre as águas. Mas isso é para quem tem uma ousadia de fé, para quem não quer viver mais limitado ou na mesmice, alguém que tem coragem de sair do barco e andar. Sabe quando muitas coisas vão mudar nas nossas vidas? Quando eu tiver a mesma ousadia de fé, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, entro na água. Ele é poderoso para guardar o meu Deus, e vou andando. Pedro era especial? Não, ser humano como eu e você. Tinha erros e tinha acertos, mas naquele momento ele usou em ter uma ousadia de fé. O que nos falta para ver milagres acontecer nas nossas vidas é saber que nós cremos num Deus todo-poderoso, mas a gente muitas das vezes não tem a ousadia de fé. De estender as mãos sobre o nosso trabalho, a nossa casa e dizer: eu sei, Senhor, que Tu tens grandes coisas para esse lugar. A Tua palavra me diz isso, isso, aquilo, outro, e eu declaro essa palavra, e eu vou contra essa tempestade. Muitas vezes a gente fica como os outros 11, lá no barco, acuado, com medo. Quando Deus está por sobre as dificuldades. É fácil? Não. É impossível? A palavra de Deus diz que não. Mas para manter-se andando por sobre as águas, eu preciso manter o foco em Jesus. Somente se eu manter o foco em Jesus, eu posso continuar andando. A Bíblia vai dizer, volte ao texto comigo, por favor. Versículo de número 29, Mateus capítulo 14, versículo de número 29. E ele disse, vem, Jesus dizendo, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha o versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve e começou a submergir, talvez na sua versão é afundar. Gritou, salva-me. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Enquanto Pedro teve o foco dele em Jesus Cristo, ele sobre as dificuldades, sobre as águas, sobre a tempestade. Mas foi só ele se distrair que ele começou a afundar. O ensinamento bíblico aqui é simples. Para eu vencer as tempestades da vida, para eu não afundar em meio às tempestades da vida, eu preciso manter o meu foco em quem? Na igreja? No pastor? No cantor? No presidente da república? No prefeito? No governador? Eu preciso manter o meu foco em quem? Em Jesus. É Ele que me fará andar por sobre as águas, por sobre as aflições, por sobre as lutas. É Ele que me fará chegar do outro lado. Enquanto Pedro manteve os seus olhos fixos em Jesus, ele caminhou. Mas foi ele se desviar. Ele começou. Entenda, o inimigo ele é estrategista. Ele não precisa totalmente te desviar da igreja. Ele só precisa fazer com que os seus olhos saiam de Jesus. Uma vez que os nossos olhos saem de Jesus, eu começo a afundar. Uma vez que eu tiro os meus olhos de Cristo, a minha família começa. Uma vez que eu tiro os meus olhos de Cristo, os meus filhos vão. Uma vez que eu tiro os meus olhos de Cristo, os meus empreendimentos vão. Então eu preciso manter os meus olhos fixos em quem? Em Jesus. É nele. É porque Ele
está perto, está junto, nunca nos abandonou, e Ele quer nos levar em segurança. Pode acontecer de tempestades acontecerem, sim. Se Ele não acalmar imediatamente, Ele me fará andar por sobre ela. Mas para andar por sobre ela, eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus. Feche seus olhos, por favor. Vamos encerrar o culto dessa noite. Eu não sei que tipo de tempestade você tem enfrentado. Eu não sei o tipo de tempestade você tem vivido ou tem atravessado. Eu não sei o tipo de, ou a força dessas ondas que você tem enfrentado, ou o barco da sua vida como ele está sendo chacoalhado. Eu não sei a força desse vento contrário que parece que nada funciona, nada anda, nada muda, nada acontece. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele é aquele que acalma a tempestade. Que Ele é aquele que não te abandona, não te abandonou, não se esqueceu. Ele é aquele que te deu a promessa de dizer, entrem no barco e vão para o outro lado. Não quer dizer que não vai haver tempestades, mas Ele disse que chegaria ao outro lado e chegou do outro lado. Eu não sei, talvez você carregue tanta dor, tantas coisas na sua alma. Talvez a tempestade externa já criou tanta tempestade interna que você não sabe qual é a pior. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar a sua alma. Como eu disse para vocês, eu estudava um outro texto para pregar aqui. O Espírito Santo de Deus mandou eu mudar, porque Ele sabia que você estaria aqui, Ele sabia que você estaria essa noite aqui, e Ele precisava curar a sua alma. Ele queria e quer e vai curar a sua alma essa noite. Porque Ele sabe que você está enfrentando verdadeiras tempestades. E essa tempestade tem feito você ficar cansado, porque você olha e acha assim, não está valendo a pena, não saio do lugar. Mas aí o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite, calma, o socorro chegou, não temas, sou eu. Você pode não estar vendo Ele literalmente, mas você está ouvindo Ele hoje, essa noite. Você pode não estar vendo Ele na pessoa bendita de Jesus Cristo, literalmente, mas você está ouvindo a palavra dele sendo pregada, e o Espírito Santo está falando à tua mente, ao teu coração essa noite, e Ele está dizendo para você, não temas. O eu sou aqui é o mesmo eu sou de lá de Gênesis 3,15, é o mesmo eu sou que Moisés, Senhor, e quem? E se me perguntarem quem me enviou, diga a eles que o eu sou te enviou. O eu sou e Deus vai ter vários nomes, Jeová Rafá, Jeová Tseduquenu, Jeová Jireh, Jeová Nissi. O Jeová, aqui, antes de Jeová, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te restaura, eu sou a sua bandeira. O eu sou aqui é o seguinte, eu sou o que você precisa. Você precisa de quê nessa noite? Qual é a tempestade que você precisa que Jesus acalme essa noite? É na família? É no emprego? É na sua mente? É no seu coração? É na sua alma? O eu sou está nesse lugar. Porque Ele contemplou das suas moradas santas a grande dificuldade que o barquinho da sua vida estava atravessando. E que você já estava bastante cansado ou cansada, até já pensou em desistir, mas Ele te diz essa noite, não desista. Eu tenho uma frase que Deus me disse há muitos anos atrás, e eu tenho ela comigo até os dias de hoje, não desista do que eu não desisti.
Apresente para Deus qual é a tua tempestade. Quarta-feira nós apresentamos para Deus uma tempestade na vida da Cleusa, que estava naquele CTI. E Deus foi lá e acalmou a tempestade. O mesmo Deus que vai aos Estados Unidos acalmar a tempestade, é o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que pode acalmar as suas tempestades aqui e agora. Mas aí tem um detalhe aqui. Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: homem de pequena fé. Ou em outras versões que eu gosto mais, de pouca fé. Por quê? Duvidaste. E a versão do porquê eu gosto do pouca, é porque pouco ou muito, e independente de ser pouco ou muito, sempre acaba. O pequeno, ele só tende a crescer. Então nessa noite, o que o Espírito Santo quer gerar na tua alma é fé que vai, mesmo que pequena, pode mover céus e terra. Mesmo que pequena, só pode crescer. Qual é a sua tempestade essa noite? Aonde Jesus precisa acalmar? Ou quem sabe você precisa convidar Jesus para dentro desse barco. Vamos ficar de pé, por favor. Continue aí em espírito de oração, colocando para Deus qual é a sua dor, qual é a tempestade que você precisa ser curado essa noite. Presbítero Leone, faz um favor para mim. Tem uma canção que nós cantamos, se eu não me engano é a segunda, que diz, que fala sobre cura. Coloca ela para mim, por favor. Isso. Jesus te trouxe aqui essa noite para curar a sua alma. Para acalmar a sua tempestade. Deixa esse hino entrar na sua alma essa noite. Jesus, olha Jesus vindo em tua direção. Olha Jesus vindo em tua direção. Acalmando as tempestades. Adore a Jesus essa noite. Adore ao Senhor essa noite. Enquanto você adora, Jesus vai acalmando as tempestades. Adore ao Senhor essa noite. No final desse culto que prestamos a Ele, Ele mandou te dizer: não temas. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare isso. Declare isso.
Deixa Jesus acalmar essa tempestade. Jesus, eu preciso de ti. Levanta suas mãos aos céus e cante isso. Escute isso. Nada é impossível para Deus. Se ele tiver que andar sobre as águas, tivesse que andar de novo, ele andaria. Quando você adora Jesus, ele acalma a sua tempestade externa e também a interna. Senhor, nós não te adoramos pelo que tu podes fazer. Nós te adoramos pelo que tu és. Mas venha em nosso favor nesse momento, Senhor. Entre com a cura. Entre com a cura. Declare isso, nada é impossível. Agora, Senhor. Você apresentou essa tempestade diante do Senhor e agora declare, nada é impossível. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Nós cremos que tu és a cura. Creio. Tu és a cura. Tu és o único Deus. Oh, aleluia. Como igreja nós cantamos isso. Escute o nosso clamor. Tu és a nossa vida. Jesus, eu preciso. Tu és a cura. Creio que creio que creio que Jesus, eu preciso Jesus, eu preciso Escute o que o Espírito Santo mandou te dizer essa noite. Muitas das vezes você vai andar e está andando em obediência ao Senhor e as tempestades virão. Escute isso. Porque tempestades muitas das vezes são inevitáveis. Mas o poder do teu Deus sempre virá em teu socorro. Tempestades podem desabar, mas o teu Deus tem poder para controlar. Tempestades podem desabar, mas o teu Deus continua tendo poder para acalmar. Saia desse lugar essa noite, tendo a certeza que a vida cristã não é uma vida de brincadeira, não é uma vida de mar zero ou céu de brigadeiro. Tem lutas, tem tempestades, mas o teu Deus que te prometeu chegar do outro lado, Ele é fiel e poderoso. Sai desse lugar crendo que o teu Deus tem poder para acalmar tanta tempestade externa ao seu redor, quanto essa que está se formando dentro de você. Saia desse lugar essa noite crendo que o teu Deus não te abandonou e não te esqueceu, e Ele hoje traz a paz que excede todo entendimento, para acalmar essa tempestade, para trazer descanso, porque você já estava cansado de tanto remar e não sair do lugar, mas o teu Deus se mandou dizer essa noite, não temas. O eu sou aqui é, eu cheguei para socorrer.
Erga suas mãos em adoração ao Senhor essa noite. Quero terminar o culto, mas o Espírito Santo de Deus me diz que o processo está começando. O Espírito Santo me diz que há vidas nessa noite, no qual a tempestade estava afundando, mas Ele veio em socorro, estendeu a mão, está dizendo: calma, eu cheguei, eu estou aqui. Talvez a tempestade estava te afogando, estava te sufocando, você não estava mais aguentando, mas nessa noite você clamou: Senhor, salva-me. E todo aquele que clama o nome do Senhor, esse vem e socorre. Talvez as águas já estejam no seu pescoço, e você se sentiu totalmente sufocado, e aí clamou a Deus essa noite. Você veio a esse lugar porque você clamou, a tua alma clama ao Senhor, e o Senhor manda dizer: calma, eu cheguei. E o Senhor lhe estendeu a mão e o tirou. Eu profetizo em nome de Jesus tempo de paz e calmaria na sua vida. Não estou dizendo que outras tempestades não vão surgir, mas quando elas surgirem, você sabe que se Ele não estiver no barco, Ele vem em teu socorro. Senhor, eu entrego o culto dessa noite nas tuas mãos. Te agradecemos pela tua presença através do Espírito Santo nesse lugar. Te agradecemos porque o Senhor falou às nossas vidas essa noite poderosamente. Te agradeço, Senhor, porque saímos desse lugar com a certeza que a tua paz, Senhor, está conosco, que o teu Espírito Santo, Senhor, está conosco. As tempestades, e podem vir até outras, mas nós temos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te adoramos essa noite, nós te bendizemos essa noite. Saímos desse lugar, Senhor, crendo que as tempestades vão cessar. Essa tempestade vai cessar. Podem vir outras, mas o Senhor conosco, vamos vencer cada uma delas. Nós te adoramos, Jesus. Mão sobre o seu coração, por favor, vamos encerrar esse culto. A minha vontade e o meu desejo não é de encerrar, é de continuar. Mas eu sei que você amanhã tem seus compromissos, assim como eu. Mas a presença de Deus é tão boa nesse lugar. A presença de Deus é tão suave nesse lugar. Ao mover do Espírito Santo de Deus nesse lugar, curando vidas, curando mentes. Haviam cadeias prendendo vidas nesse lugar, aqui e na internet. Cadeias de desânimo, nessa noite caíram por terra. Mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam: que Deus abençoe você, uma ótima semana, que você vá em paz, uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, até quarta-feira em nome de Jesus.